Frente 2, o módulo 28, área das figuras circulares. Vamos dar uma revisadinha na área das figuras circulares, tá? Então, a figura plana que conhecemos para podermos achar a sua área é o círculo, tá? Bom, novidade para alguém? Não. A área é igual a πr ao quadrado, tá? Então, eu sei que o círculo é essa figura inteira, tá? E eu quero achar, ruim pintar aqui, tá? Achar a sua área. Então, é toda a superfície, tá? Coberta por esse círculo, tá? Bom, e sei também que o perímetro do meu círculo é 2πr, tá? Então, ó, área πr ao quadrado e o contorno é 2πr. Coroa circular. O que é coroa circular? Coroa circular é o que temos aqui, ó. É o que temos fora, tá? Existe fórmula para ela? Existe. Que fórmula? Essa doidinha aqui, ó. A área é π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. R maiúsculo é o raio da maior, R minúsculo é o raio da menor. Ah, eu posso fazer de uma forma diferente? Posso. Eu posso pôr assim, ó. A área da coroa é a área do círculo grande, tá? Menos a área do círculo pequeno. Ah, eu posso fazer assim? Posso. Da maneira que vocês quiserem, tá? Ah, tenho facilidade para memorizar? Isso aqui facilita, tá? Ah, não lembrei? A grande menos a pequena, acho essa área aqui, tá? Da mesma forma, a área do setor circular. O que é um setor circular? O setor circular, a gente fala sempre que é assim, ó, é um pedaço da circunferência, tá? Sendo ele um pedaço, qual que é a área que vem dada aqui na apostila de vocês? A área é L vezes R dividido por 2. Quem é esse L? É o comprimento da circunferência. Como que eu conheço o comprimento da circunferência? Achando o arco AB dividido pelo raio, tá? Bom, mas eu preciso ter o meu ângulo. Se eu tenho um ângulo, olha como é que fica fácil, tá? Eu vou pegar assim, vamos supor que esse ângulo aqui seja 45 graus. 45 graus não é 1/4 da circunferência? Então, é só fazer 1/4 vezes a área do círculo, aliás, tá? É a área do círculo. Se eu tiver 60, então, eu sei que 60 de 360 é 1/6 da circunferência, 1/6 da área total, tá? Ou eu penso assim, ó, alfa por 360 vezes πr ao quadrado, tá? O que é isso? É esse ângulo dividido por 360. Eu tenho uma fração, um pedaço do círculo, tá? Vezes a área total do círculo. Pode ser 1/6, 1/4, 1/10, dependendo do ângulo interno que eu tiver aí, tá? Bom, e esse aqui, área do segmento circular. O que é o segmento circular? É esse pedacinho aqui do círculo, ó. Sim? Então, eu posso usar essa fórmula, como eu posso pensar assim, ó. Isso aqui não é um setor circular, tá? Isto aqui, ó, não é um triângulo? Então, de uma forma simples, principalmente se esse triângulo for uma fórmula fácil de eu trabalhar, então uma maneira fácil seria o quê, ó? A área do segmento vai ser a área do setor menos a área do triângulo dado, tá? Depende do que eu tiver aí, tá? Esse aqui, ó, raio por 2, comprimento da circunferência menos a altura, tá? Esse aqui, ó, dá super certo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício, Enem, sempre Enem, interpretação, tá? Então, vamos lá, ó. Uma empresa de telefonia celular
possui duas antenas que serão substituídas por uma nova mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são de raio 2 quilômetros, tá? Então, olha lá, essa antena aqui e essa antena aqui tem o raio de cobertura 2 quilômetros. Então, ó, daqui, vamos pôr assim, ó, daqui até aqui, tá? 2 quilômetros. Sim? Daqui até aqui, também 2 quilômetros. O exercício está falando que é a área de cobertura dela, cujas circunferências se tangenciam num ponto O, como mostra a figura. Então, elas se tangenciam aqui, tá? Se eu for dizer, ó, se aqui é o raio, aqui é o raio, se tangencia com o raio dessa e com o raio dessa. Ficou legal, tá? O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de coberturas menores. Então, ó, vai ser colocado uma antena, tá? Que a sua região de cobertura vai tangenciar as duas outras áreas das antenas anteriores, tá? Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em, tá? Acho que tá fácil. O que eu preciso saber? Qual é a área de cobertura dessa antena? Qual é a área de cobertura dessa e da maior, correto? Depois, o que eu faço? A maior, tiro a menor, as duas menores e eu consigo achar o que eu preciso aí, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a calcular, tá? A área da antiga antena. A antiga antena tem o raio valendo quanto? 2 quilômetros, tá? Como é que eu calculo a área de círculo mesmo? πr ao quadrado. Então, a área será π vezes 2 ao quadrado. Então, a área da pequenininha será 4π. Porém, eu tenho duas antenas. Então, o que eu vou fazer? Eu multiplico por 2, tá? Eu tenho aqui 8π quilômetros, tá? Então, seria a área de abrangência das duas. Agora, o que eu vou fazer como item 2? A área da antena nova, tá? Quanto a antena nova tem de raio? Ela não vem daqui do centro até a extremidade, tá? Então, a antena nova terá um raio de 4 quilômetros. Então, eu sei que o raio da nova é 4 quilômetros. Da mesma forma, πr ao quadrado, então a área vai ser π vezes 4 ao quadrado, 16π quilômetros quadrados, porque eu tô falando em área, tá? Então, ele tá perguntando assim, ó, com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros foi ampliada em... Então, para eu saber em quanto foi ampliada, basta tirar a maior menos a menor. Eu tenho que ela foi ampliada em 8π. Alternativa A. Fácil, né? Sem problemas. Número 2. Interpretação também, ó. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60. Então, eu sei que aqui tem 60, aqui tem o 60 e o seu raio é R. O raio R deve ser um número natural, ou seja, não pode ser negativo, não pode ser decimal, nada. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, tá? Formato retangular com dimensões de 50 por 24.
O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Então, ó, a nova piscina tem que ser menor que a ocupada pela já existente. Então, o que ele quer? Considere 3 como aproximação para π. O maior valor possível para R em metros deverá ser. Então, o que ele busca? Ele busca o raio, tá? Então, vamos lá. Fácil, né? O que ele pede? Ele pede o seguinte, ó. Eu tenho pouco espaço aqui, vou tentar, tá? Ele quer que a área dessa piscina, tá? Seja menor que a área da piscina antiga, que é o retângulo, tá? Então, eu tenho assim, ó. Eu tenho setores circulares, tá? Então, ó, a área da piscina nova tem que ser menor que a área da piscina antiga, tá? Esse é o meu exercício, é o que eu preciso fazer. Então, o que eu vou fazer? A piscina nova é 3 vezes a área de um setor circular. A piscina antiga é um retângulo. Então, eu vou achar a nova aqui e a velha aqui, tá? Então, olha lá. Item 2. A piscina nova, tá? Eu sei que a área dela é um setor circular, tá? Como que eu calculo o setor circular mesmo? Alfa por 360 vezes πr ao quadrado. Porém, quantos setores circulares eu tenho nessa nova? Eu tenho 3. Então, basta multiplicar por 3, tá? Então, vamos fazer assim, ó. 3 vezes. Quem é o ângulo central do meu setor circular? É 60. Por 360 vezes πr ao quadrado, tá? Então, ó, cancelo, simplifico por 6 vai dar 1/6, tá? Então, ó, a área da nova piscina vai ser 3 vezes 1/6 vezes πr ao quadrado. Então, a área da nova piscina, ó, da nova, será 3 por 3, 3 e 6 vai dar meio. Então, vai ficar meio vezes πr ao quadrado, tá? Então, ó, eu vou pôr aqui, ó, a área da nova será o quê? πr ao quadrado sobre 2. Certo? Qual é a antiga? A piscina antiga, que figura geométrica ela é? Ela é um retângulo. Como que eu acho a área de um retângulo? Base vezes altura, tá? Quem é a sua base? 50. Quem é a sua altura? 24. 50 vezes 24, essa piscina, ela tem 1.200 metros quadrados. Então, agora eu já tenho as duas, eu posso jogar no na minha inequação aqui, ó. Qual é a área da piscina nova que eu achei? Qual é a área da piscina nova? Vai ser πr ao quadrado, tá? πr ao quadrado sobre 2. Tem que ser menor que a antiga, que é quanto? 1.200, tá? Por isso que eu dei uma paradinha aqui, ó. Ó, o π, ele vale 3, então já poderia ter substituído, ó. Então, ficou 3r ao quadrado sobre 2 é menor que 1.200. Então, basta achar o r aí nessa inequação, tá? Então, vai ficar, ó, extremos e meios. 3r ao quadrado é menor que 1.200 vezes 2. Eu não multipliquei porque dá para simplificar, ó.
1.200 dividido por 3 dá 400, né? 400 vezes 2, 800, tá? 800. Então, eu tenho que R vai ser maior que raiz quadrada de 800. Bom, raiz quadrada de 800 não é uma raiz exata, mas eu sei que 800 é 8 vezes 100, isso? Tá? Eu sei que raiz quadrada de 100 é 10, isso? Bom, raiz quadrada de 8 também não é um número exato, tá? Então, eu tenho que raiz quadrada, eu já poderia ter feito isso aqui. 8 é 2 ao quadrado vezes 2, que é 2 ao cubo. Então, eu posso simplificar aqui, vai dar 2 vezes 10, 20, raiz quadrada de 2. Muito bem. 20 raiz quadrada de 2. O meu raio tem que ser menor que 20 raiz quadrada de 2. Mas como saber quem é 20 raiz quadrada de 2? Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, tá? Ou 1,4 dá para chegar no resultado. Então, o raio tem que ser menor que 28,2, tá? Então, ele pergunta assim, ó, o maior valor possível do raio em metros deverá ser quanto? Se ele é menor que 28,2, qual é a única alternativa aqui, ó? Letra B, 28, ok? Muito bem. Seguindo nossa aula, o exercício número 3, olha o que ele fala, tá? Concentro no ponto médio de cada lado e com raio igual à metade de cada um, descrevem-se 4 semicircunferências que passam pelo centro do quadrado, conforme mostra a figura. Então, vamos ver, ó. Concentro no ponto médio de cada lado, então, ele passa 4 semicircunferências. Vamos entender, ó. A primeira, uma, a segunda, a terceira e a quarta, tá? A área da rosácea, tá? De 4 folhas, assim formada em metros quadrados, Então, ele quer a área da rosácea. Vocês já viram lá no primeiro ano a construção de uma rosácea, tá? Então, dá para perceber assim, ó. Para eu achar a área da rosácea, seria fácil, né? Pegar a área do quadrado e tirar essa parte, acharia essa parte, mas não tá tão simples assim, tá? Então, como que eu vou achar a área dessa rosácea? Se eu achar a área de uma pétala da rosácea e multiplicar por 4, eu consigo achar a área dessa rosácea. Então, vamos trabalhar para isso, tá? Se eu perceber aqui, ó, eu tenho uma semicircunferência, tá? Primeira coisa, vamos achar a área dessa semicircunferência. Então, ó, eu vou chamar área 1 a semicircunferência. Muito bem. Quanto tem de raio essa semicircunferência? Ó, se o centro é aqui, eu sei que o seu raio mede quanto? Meio. Certo? Meio. Para eu achar a área da semicircunferência, eu acho a área da circunferência, cujo raio é meio, e divido por 2, certo? Então, ó, como que vai ser? Pi r ao quadrado. No final, eu vou dividir por 2, tá? Então, ó, as respostas estão em pi. O pi tá valendo aí, ó, meio ao quadrado. Então, a área 1 passou a ser o quê?
π sobre 4. Correto? Só que se ela é uma semicircunferência, eu vou pegar aqui e dividir por 2, tá? Então, a minha área da semicircunferência vale quanto? Π sobre 8, tá? Não esqueçam o que eu fiz. Eu achei a área disso aqui, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Veja bem, ó. Se eu fechar aqui e fechar aqui, tá? Eu tenho aqui eu tenho um triângulo. Concordam? Tá? Então, eu vou fazer a área 2. Eu vou achar a área do triângulo. Certo? Bom, esse triângulo, ele tem base 1 e a altura valendo quanto? Não é a metade aqui? A altura valendo meio. Então, como que eu calculo a área 2, que é o triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Tá? Vou subir um pouquinho aqui, ó. Tá? Base vezes altura dividido por 2. Então, quem será a área 2? Qual é a sua base? 1. Qual é a sua altura? É metade, porque é a metade do lado. Meio. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, eu tenho aqui, ó, meio sobre 2, eu tenho aqui 1/4. Sim? Bom, o que eu vou pensar então? Como é que eu faço para encontrar esse pedacinho aqui, ó? Tá? O que eu posso fazer? Eu vou pegar a semicircunferência e tirar o triângulo. Eu vou achar esses pedacinhos rosa, tá? Então, eu vou chamar aqui de área 3. Quem que é a área 3? É a área 1, que é a semicircunferência, menos a área 2, que é a área do triângulo. Então, a área 3 vai ser o quê? Π sobre 8, isso, tá? Menos a área 2, que é 1/4. Então, a área 3 será o MMC 8. 8 por 8 dá 1 vezes π, π. 8 por 4 dá 2 vezes 1, 2. Π menos 2 sobre 8. Correto? Mas se eu juntar essas duas partes aqui, eu não tenho uma pétala da rosácea? Uma pétala. Mas quantas pétalas eu tenho? Se eu juntar essa rosinha aqui, ó, ela formou 1, 2, 3, 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar π menos 2 sobre 8 e multiplicar por 4, que são 4 pétalas que formam a rosácea, tá? Então, eu vou ter 4π menos 8 dividido por 8, que se eu simplificar tudo por 4, tá? O que eu vou encontrar? Π menos 2 sobre 2. Que alternativa eu tenho? Alternativa C, tá? Um exercício bem teórico, tá? Vamos para o exercício número 4, também não menos teórico, tá? Olha o que ele fala. Na figura, o raio OA da circunferência mede 6. Então, de O até A, 6. De O até B, 6. Porque os raios têm medidas iguais. Adotando-se π igual a 3, a área da região sombreada é. Então, o que ele quer, ó? Ele quer saber isso aqui, ó. Eu posso dizer que é um setor circular,
um segmento, área de um segmento? Sim, tá mais cara da área de um segmento, tá? Então, vamos lá. O que temos aí? Temos que trabalhar para poder achar o valor desse segmento aí, a área desse segmento. Lembra que eu falei? A área do segmento, deixa eu só lembrar onde que tá a fórmula, tá? Ó, a área do segmento, o pedacinho, seria a área do setor menos a área do triângulo, bem assim. Então, a área do setor, eu tenho, falta achar a área do triângulo. Veja só, ó. Esse segmento aqui, ó, de até o centro, não raio. Então, aqui também vale 6. Eu vou chamar esse triângulo aqui, ó, ABC. Ó, o triângulo AOC, a primeira informação, o triângulo AOC, dá para perceber que ele é isósceles? Sim? Ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele é também isoângulo, tá? Se ele é isoângulo, esse ângulo aqui, ó, também mede 30, porque esse aqui mede 30, tá? Eu sei que a sua base, tá? É o segmento AC, logo, o ângulo A é igual ao ângulo C, que é igual a 30 graus. Essa é a primeira informação que eu tenho. Então, eu já descobri aí, ó, como é que eu vou achar a área desse setor? A área, aliás, desse segmento, a área desse setor menos a área desse triângulo. Eu acho a área rosa tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Se aqui tem 30 e 30, 60, quanto é aqui? 120, certo? Então, eu vou achar a área, para achar a área do segmento, eu vou pôr aqui, ó, 2. A área do segmento, que é o rosa, é a área do setor menos a área do triângulo. Então, temos que achar a área do triângulo, achar a área do setor e subtrair um do outro, tá? Então, vamos achar primeiro a área do setor, tá? Como que eu acho a área do setor? Alfa por 360 vezes πr ao quadrado, tá? Então, ó, área do setor. Quem que é o alfa? É o ângulo que forma o meu setor. O que é o setor? É um pedaço da circunferência. É o 120, dividido por 360, vezes π, vezes o raio ao quadrado, que é 6. Isso? Então, tá, ó. A área do setor, eu esqueci de pôr que aqui o π vale 3. Já posso pôr lá, porque ele fala lá em cima que o π vale 3. Já poderia substituir aqui, ó, para poder facilitar o meu exercício. Olha lá, ó. Cancelo o zero daqui. 6 ao quadrado não dá 36? 36 dividido por 36, zerou. Então, ficou o quê, ó? 12 vezes 3, que vai dar 36 centímetros quadrados. Achei facilmente a área do setor, tá? Agora, eu preciso da área do quadrado. Aliás, acho que vai dar para fazer aqui embaixo, ó. Eu preciso achar a área do triângulo, tá? Qual das áreas já estudadas que nós vamos trabalhar? Veja bem, ó, um lado, outro lado e o ângulo no meio. Então, eu tenho lá, ó, A vezes B vezes seno de alfa dividido por 2. Vimos na última aula isso, tá? Quem que é em função dos lados e do ângulo interno? Quem é o A do meu triângulo? Ó, o triângulo eu sei que é esse aqui, tá? É 6 vezes 6 vezes seno de 120 dividido por 2. Muito bem.
Seno de 120, vocês já sabem lá na trigonometria. Eu vou fazer aqui, ó. Seno de 120 é um arco que está no segundo quadrante, lembram? Ele é um arco no segundo quadrante. Ele é côngruo a quem? Ele é côngruo a 60. E seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Portanto, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui seria aqui, 6 por 2 dá 3. Vezes 6, vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Posso cancelar aqui, dá 3. 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 3. Essa é a área do meu triângulo. Agora, tá? Eu volto para cá e acho a área do segmento. Qual é a área do setor? 36. Qual é a área do triângulo? 9 raiz de 3. Muito bem, meu exercício está pronto. Mas ele está aqui? Não. Então, eu preciso dar uma melhorada, tá? 36 e 9 são múltiplos de 9. Então, por 9. 36 por 9 dá 4. 9 raiz de 3 por 9 dá 3. Então, eu tenho aí a alternativa A. Correto? Muito bem. Ele ficou um pedaço para cada canto, esse exercício. Tá? E assim terminamos